Eu quero convidar vocês, por favor, para que abram as suas Bíblias no último dos Salmos, que é o Salmo de número 150. Aliás, o assunto da nossa pregação na noite de hoje já foi, de certa forma, cantado aqui por meio desses louvores. É evidente que aqui nós vamos dar outra tônica e eu espero que Deus use esse trecho da sua palavra e use a exposição da mesma para abençoar a sua vida, para edificar a sua vida, para transformar a sua e a minha vida. Que Deus use esse texto a fim de que cada um de nós saiamos daqui abençoados e tocados por Deus, pelo seu poder, pelo seu Espírito e pela sua palavra, em nome de Jesus. Amém? Salmo de número 150 é o último dos salmos, à exceção da Septuaginta, né? Porque a Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento hebraico, ela traz 151 salmos, sendo o 151º salmo. Não sei se você já o leu, você pode ler, este salmo está presente numa Bíblia católica, na Bíblia de Jerusalém, na tradução ecumênica da Bíblia, assim por diante, que é um salmo que relata a vitória, ele canta, ele enaltece a vitória de Davi sobre Golias, contra Golias. Mas não é sobre isso que nós vamos falar na noite de hoje. Nós vamos falar sobre o Salmo 150, que na versão da NVI diz o seguinte: Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem-no no seu magnífico firmamento. Louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza. Louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com a lira e a harpa. Louvem-no com tamborins e com danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas. Louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressoantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Amém? Vamos pedir ao Senhor que fale conosco, que Ele use esse trecho da palavra dEle a fim de que sejamos impactados, tocados por Deus e sobretudo pela sua palavra nesse momento. Amém? Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por esse dia, obrigado por esta comunidade, obrigado pelos nossos queridos irmãos, também por aqueles que nos visitam neste momento. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas e também por meio delas. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, pela Sua palavra, obrigado pela Sua graça, pela Sua incomparável, doce e gloriosa graça, maravilhosa graça. Pai, e com base nisso tudo, nós queremos agora te pedir também que o Senhor venha nos orientar quanto à leitura, quanto à meditação, quanto, sobretudo, à exposição da sua palavra. Nós acabamos de ler um importante trecho da mesma e te pedimos que o Senhor continue a nos instruir nos teus caminhos. Nós precisamos de ouvir a sua palavra, estamos sedentos de ouvir a mesma, precisamos ouvi-la, Senhor, de modo a que esta mesma palavra venha nos transformar, nos impactar, nos mudar, enfim, fazer de nós novos homens, novas mulheres, novos servos e novas servas do Senhor. Ajude-nos, ó Pai, e fale ao nosso coração e ao nosso intelecto na noite de hoje. É o que te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, por favor, pode se assentar. Meus irmãos, eu quero conversar com vocês na noite de hoje sobre o seguinte tema que tem base no texto ora lido do Salmo 150. E o tema é 7 lições sobre o louvor a Deus. 7 lições sobre o louvor a Deus é o tema da nossa meditação, da nossa exposição na noite de hoje, tendo como base o Salmo de número 150 que nós acabamos de ler. Mas como nós fazemos com frequência, me permitam dar antes algumas brevíssimas notas de cunho introdutório, a fim de que nós possamos absorver da melhor maneira possível, dentro das limitações de tempo e tudo que temos, é claro, mas para que possamos absorver algumas informações muito importantes e, sobretudo, pertinentes para a minha vida e para a sua vida.
Bem, o livro de Salmos é um livro da Bíblia que possui, como vimos, como sabemos, 150 salmos. E estes 150 salmos, segundo alguns estudiosos, estão divididos, estão classificados ou estão organizados em 5 grandes partes principais, as quais visam imitar a divisão quíntupla dos 5 primeiros livros da Bíblia, a saber, o Pentateuco ou a Torá, o assim chamado Pentateuco. E desse modo, meus irmãos, segundo essa compreensão, a primeira parte dos Salmos, ela abrange os Salmos 1 a 41, a segunda parte abrange os Salmos 42 a 72, a terceira parte abrange os Salmos 73 a 89, a quarta parte abrange os Salmos 90 a 106, e a quinta e última parte, portanto, abrange os Salmos 107 até o Salmo de número 150. Portanto, este Salmo de número 150 que acabamos de ler é o Salmo que conclui, que encerra, que fecha o livro dos Salmos. E o Salmo 150, ele encerra o livro dos Salmos, conforme pudemos perceber a partir da leitura ora feita. O Salmo 150, ele encerra o livro dos Salmos de forma muito apropriada, de forma muito digna. Evidentemente, não poderíamos esperar o contrário em se tratando da palavra de Deus, louvando a Deus, isto é, elogiando a Deus, enaltecendo a Deus e exaltando a Deus pela sua grandeza, pela sua imensidade, pelos seus atributos, pela sua ação e assim sucessivamente. E aqui, no Salmo 150, conforme já adiantamos, nós podemos aprender pelo menos 7 lições sobre o louvor. E é sobre este assunto que nós vamos falar na noite de hoje. Mais uma vez, o nosso tema é 7 lições sobre o louvor a Deus. Indo diretamente ao assunto que nos interessa, eu aprendo nesse texto, em primeiro lugar, que o Salmo 150 nos ensina que o louvor a Deus é uma ordem. A primeira lição que aprendemos do Salmo 150 é a seguinte: o louvor é uma ordem. É uma ordem. Aprendemos isto na primeira palavra que aparece na nossa Bíblia, evidentemente dependendo da tradução que você estiver usando. Eu estou aqui me valendo da NVI. E a primeira palavra que aparece neste salmo, inclusive em hebraico, na verdade em hebraico são 2 palavras, mas é a palavra em português, aleluia. Aleluia. Aqui, meus irmãos, a palavra hebraica aleluia, ela é formada por 2 componentes. Primeiro, a palavra aleluia, ela é formada pelo verbo alelo, ou halelo, de forma aspirada e mais correta, que ocorre aqui na segunda pessoa do masculino plural no modo imperativo em hebraico, e que, portanto, significa louvai vós. Isso parece ser bobagem, mas não é. Perceba que o trecho bíblico que estamos lendo começa com um imperativo, começa com uma ordem. Não é uma sugestão, não é um simples conselho, não é uma proposta, mas é uma ordem. Louvai vós. Vocês devem louvar. Na sequência, em segundo lugar, a palavra aleluia é formada pelo nome próprio Yah, que é a forma abreviada ou sintetizada de Yahweh ou Yahvé, que por sua vez, como bem sabemos, é uma referência ao título ou nome mais sagrado de Deus nas Escrituras, o assim chamado, o assim conhecido tetragrama. Portanto, aleluia, de forma muito simples, mas muito correta, significa louvai vós a Yah, ou louvem vocês a Yah, isto é, louvem ao Senhor. Mais uma vez, me permitam dizer aqui que isto significa dizer que o salmista não está apenas aconselhando, convidando, estimulando, propondo ou sugerindo que louvemos ao Senhor. Nada disso. Aqui o salmista está, sobretudo, nos ordenando que façamos isso.
E isso quer dizer, meus irmãos, que louvar a Deus é um compromisso, é uma obrigação e é uma responsabilidade que todo indivíduo que ama e serve a Deus deve ter muito bem claro, muito bem consolidado na sua vida, na sua mente e no seu coração. Portanto, se nós amamos a Deus, se nós servimos a Deus e se nós queremos manter comunhão com Deus, temos que estar cientes de que louvá-lo é uma obrigação de todo e qualquer verdadeiro cristão, de todo e qualquer verdadeiro servo de Deus ou serva de Deus. Se servimos a Deus, se somos cristãos, se somos pessoas piedosas, se nós o tememos, então nós devemos ter muito claro na nossa mente de que é a nossa obrigação louvar a Deus, elogiá-lo, exaltá-lo, adorá-lo e engrandecê-lo por tudo aquilo que ele é, para a glória do seu santo e eterno nome. Amém? Essa é uma primeira lição que nós aprendemos aqui nesse texto. Mas em segundo lugar, o Salmo 150 também nos ensina quem deve ser louvado. Isso já deve ter ficado claro, evidentemente, no primeiro ponto da nossa mensagem, mas eu vou destacá-lo agora num segundo momento. Mas em segundo lugar, observe que o Salmo 150 nos ensina quem deve ser louvado. A continuação do texto, depois do aleluia, diz: louvem a Deus. Não é isso? Salmo 150, versículo 1, parte B. Primeiro, parte A, aleluia. Agora, essa parte B, louvem a Deus. Preste bem atenção nisso. Louvem a Deus. Agora, portanto, quem é que deve ser louvado? O pastor da igreja? O teólogo? Os integrantes do grupo de louvor, os músicos, o professor da escola bíblica dominical, o líder dos jovens, o dizimista e o ofertante fiel, aquele que não perde um culto? Não. Observe que o texto bíblico é muito claro: louvem a Deus. Deus e somente Deus deve ser o alvo, o fim, o objetivo e o propósito da nossa adoração, do nosso culto, da nossa devoção e do nosso louvor. Nós não adoramos a homens, nós adoramos ao Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, e Ele é digno, sumamente digno do nosso louvor. Desse modo, meus irmãos, quando nos reunimos aos domingos ou em quaisquer outros dias da semana, enquanto igreja que somos, é claro, o nosso propósito central é ou deve ser, o nosso propósito fundamental deve ser adorar a Deus, louvar a Deus, engrandecer a Deus, magnificar a Deus e glorificar a Deus. Enfim, Deus e somente Deus deve ser louvado. Perceba que este salmo, em termos didáticos, ele é muito simples, ele é muito assertivo, ele é muito claro, não há dubiedade nas palavras do salmista quanto aos elementos que envolvem o louvor e a adoração a Deus. E é importante dizermos aqui algo óbvio, talvez não muito óbvio para todas as pessoas, é claro, porque cada cristão, no meio de uma igreja, e qualquer igreja, incluindo esta, nós temos níveis de conhecimento que as pessoas têm de Deus, de Bíblia, de teologia, de relacionamento com Deus e assim por diante. Mas louvar a Deus não é sinônimo de tocar instrumentos musicais. Tocar instrumentos musicais e cantar músicas a Deus é uma das formas que Deus nos deu de louvá-lo. Mas quando nós oramos a Deus, nós estamos louvando. Quando cumprimentamos o nosso irmão de forma evidentemente sincera, cristã e fraterna, estamos louvando. Quando temos comunhão com Deus e com os nossos irmãos e irmãs em Cristo, estamos louvando. Quando lemos a Bíblia, estamos louvando. Quando ouvimos uma pregação como esta, por exemplo, estamos louvando. Quando os nossos pensamentos se elevam a Deus, estamos louvando, exaltando e engrandecendo. Então a música é apenas uma das várias formas que Deus nos deu, que Ele nos concedeu, que Ele nos legou, a fim de que possamos louvá-lo e engrandecê-lo por tudo aquilo que Ele é e faz, e assim sucessivamente. Mas isso irá nos ensinar uma terceira lição, na sequência do texto, que é a seguinte: em terceiro lugar, eu também aprendo quando leio esse texto que o Salmo 150 nos ensina onde Deus deve ser louvado. Onde?
Observe comigo, por favor, aqui o Salmo 150, versículo 1, mais uma vez, mas agora lendo inteiro. Aleluia, louvem a Deus no seu santuário. E a sequência do texto diz, louvem-no no seu magnífico firmamento. Nós temos aqui, meus irmãos, duas formas básicas de interpretarmos este versículo, que dependerá dos nossos pressupostos exegéticos, inclusive, e teológicos, que irão guiar a nossa leitura e compreensão desse texto. Primeira forma, se esse versículo não estiver apresentando um paralelismo de ideias, que os estudiosos do hebraico chamam de paralelismo sinonímico ou sinônimo, ou seja, onde a segunda linha de uma estrofe repete o mesmo pensamento da primeira, mas com palavras distintas. Então, se esse versículo, numa linguagem bem simples, bem popular, bem acessível, se esse versículo não estiver apresentando um paralelismo de ideias, então a primeira parte do versículo que diz, louvem a Deus no seu santuário, está se referindo, portanto, ao templo terreno de Jerusalém. Enquanto que a segunda parte do versículo que diz, louvem-no no seu magnífico firmamento, se refere ao céu. Então, nesse primeiro caso, o salmista estaria dizendo, se adotarmos esse tipo de perspectiva, o salmista estaria dizendo que Deus deve ser louvado tanto na terra quanto no céu. E eu perguntaria para você, qual cristão em sã consciência negaria isso? Não, pastor, Deus deve ser adorado apenas no céu, na terra não. Que história é essa? Deus deve ser adorado em todos os lugares, em todas as circunstâncias, em todos os momentos, não é isso? Mas não é essa questão que está em jogo. O que está em jogo aqui é se o salmo está se referindo a isso especificamente ou não. Essa é uma primeira hipótese, uma hipótese bem óbvia, mas tem a segunda hipótese. Em segundo lugar, se este versículo estiver apresentando um paralelismo de ideias, é uma ideia contrária à primeira, então a segunda parte do versículo que diz, louvem-no no seu magnífico firmamento, ela está apenas repetindo com outras palavras, com palavras distintas, aquilo que foi dito anteriormente na primeira parte, isto é, louvem a Deus no seu santuário. Então aqui a ideia de magnífico firmamento e santuário seriam expressões sinônimas dentro do contexto deste versículo, que eu diria é muito plausível, é muito possível. Mas então, neste segundo caso, o salmista estaria dizendo então que Deus deve ser louvado no céu, por exemplo, pelos anjos, apesar destes não serem citados aqui pelo nome. Meu irmão, seja como for, o fato é que Deus deve ser louvado, adorado, exaltado e magnificado, tanto na terra quanto no céu, independentemente da nossa interpretação, embora eu talvez tenha uma inclinação à segunda interpretação e talvez pense que a ideia do céu esteja presente aqui, mas isto evidentemente não nega o fato de que todas as criaturas terrestres ou celestes, todos os seres vivos devem louvar a Deus. Onde as criaturas de Deus estiverem, ali deve haver sempre uma expressão de louvor, de adoração a Deus e de exaltação ao Senhor e assim por diante. Em suma, Deus deve ser louvado em todos os lugares, seja na terra ou no céu. O importante é que ele seja verdadeiramente louvado por tudo aquilo que ele é e faz. Essa é outra lição muito importante que nós podemos aqui descobrir nesse texto do Salmo 150. Mas o Salmo 150 não para aí, e ele nos traz uma quarta lição. Em quarto lugar, o Salmo 150 nos ensina por que Deus deve ser louvado. Olha que coisa interessante. Ele não apenas diz onde, não apenas diz quem é que deve ser louvado, não apenas explica que louvor a Deus é um dever devido à palavra no imperativo, que é a palavra hebraica aleluia, mas ele também nos ensina por que Deus deve ser louvado. Ele nos dá razão pela qual Deus deve ser louvado. Acompanhe comigo, por favor, o Salmo 150, versículo 2, parte A. Louvem-no pelos seus feitos poderosos.
Amém? Louvem-no. Por que, salmista? Pelos seus feitos poderosos. O salmista diz: o Deus em quem eu creio age, faz, atua, opera, responde orações. Ele abriu o mar vermelho, ele resgatou Daniel da cova dos leões, ele livrou Jonas ali de morrer por afogamento, no contexto do livro do profeta Jonas. Esse Deus é tremendo, ele é um Deus grandioso e por isso seus feitos são igualmente poderosos e é por isso que ele deve ser louvado. Olha que coisa interessante. Irmãos, o cristianismo é uma fé racional. Mas por que você louva a Deus? Observe que o salmista, ele é bastante racional. O salmista não diz, nós devemos louvar a Deus porque devemos e ponto. Sabe aquela resposta de criança? Tá gostoso o picolé, a comida, né, aquela coisa lá? Tá, por quê? Porque é gostoso. A gente até entende que é uma resposta de uma criança. Nós achamos bonitinho, fofinho, maravilhoso, mas para um cristão não cabe. Um cristão tem que ser mais maduro na fé. Então, mas meu irmão, você louva a Deus por quê? Se alguém te perguntar se você vai à igreja aos domingos, por quê? Você vai aos cultos de quarta-feira, por quê? Você serve a Deus por quê? Por que você é cristão? Uma das respostas é, porque eu conheço os feitos poderosos de Deus. Eu sei quem eu era antes de Jesus e sei quem eu me tornei pela graça de Deus e pelo seu Espírito Santo depois. Eu sei que antes eu estava caminhando a passos largos para o inferno, mas sei que hoje ele me resgatou e me colocou na salvação eterna em Cristo Jesus. Deus fez coisas maravilhosas na minha vida e é por isso que eu o louvo. Amém? A fé cristã é racional, né? Por que você vai para a igreja? Eu vou porque eu vou. Infelizmente, é claro que tem alguns que são assim, né? Vou porque a Netflix já enjoei, vou porque cansei da internet, vou porque na televisão lá em casa está ruim, eu vou porque não aguento mais o meu vizinho. Não, eu vou a Deus porque eu o amo, eu o adoro e quero louvá-lo e quero aprender no seu templo e porque quero ter comunhão com os meus irmãos que têm um pensamento semelhante ao meu. É por isso que eu o adoro. Amém. Mas observe que o salmista não diz, nós devemos louvar a Deus porque devemos e ponto. Nada disso. Ao invés disso, o salmista dá uma maravilhosa razão para louvarmos a Deus, me permita repeti-la novamente, quando o salmista diz, louvem-no pelos seus feitos poderosos. Não apenas os feitos de Deus estão no plural, feitos, mas são adjetivados, não são quaisquer feitos, são poderosos. Porque Deus é grande, então as suas obras não podem ser menos do que grandes também. Porque Deus é perfeito, as suas obras não podem ser menos do que perfeitas também. E assim por diante. É como se o salmista dissesse, você sabe por que devemos louvar a Deus? Porque Deus não é um ser estático, imóvel e que se porta com indiferença diante dos negócios e dos afazeres humanos. Muito pelo contrário. O Deus da Bíblia, meu irmão, é um Deus que age, como dissemos, é um Deus que faz, é um Deus que opera, é um Deus que realiza, e os feitos desse Deus são feitos poderosos, e é por isso, novamente, me permita ser enfático nesse ponto, é por isso que nós devemos simplesmente louvá-lo. Meus irmãos, nós devemos louvar a Deus, porque o nosso Deus é um Deus que agiu ao longo da história. E é um Deus que continua a agir nos dias de hoje. Não somos aqui, pelo menos nessa igreja, crentes cessacionistas, não defendemos o cessacionismo, e portanto nós cremos que o Deus da Bíblia não operou magnificamente apenas no passado, mas também o faz no presente. O Deus da Bíblia continua a abençoar hoje, Ele corrige hoje, Ele cura hoje, Ele faz milagres hoje, Ele pune hoje, Ele faz justiça hoje, Ele restaura hoje, Ele salva hoje, Ele liberta hoje, mas Ele também transforma hoje. O Deus da Bíblia deve ser louvado, por quê? Porque os seus feitos são poderosos. São poderosos. Enfim, devemos louvar a Deus, porque os seus feitos são poderosos. Nós cristãos devemos ter isso bem claro na nossa mente, no nosso coração, na nossa fé. Nós servimos a um Deus, como eu tenho dito inclusive em outras mensagens e em outros contextos,
que não é o Deus do chamado deísmo. Não é um Deus que é visto por alguns como um grande relojoeiro, sendo o mundo, em termos de analogia, como um grande relógio. Deus dá corda nesse relógio chamado mundo, e agora o mundo anda sozinho, com as próprias pernas. De modo que Deus não intervém mais na história. Ele não ouve mais orações na história. Ele não realiza mais milagres na história. Ele não cura mais nos dias de hoje. Não, esse não é o Deus da Bíblia. E não é, portanto, por conseguinte, o Deus em quem eu e você cremos. Porque o Deus da Bíblia, ele deve ser louvado pelos seus feitos simplesmente poderosos, portentosos, gloriosos e maravilhosos. Isso irá nos levar a um antepenúltimo ponto na mensagem desta noite, que é o seguinte. Em quinto lugar, o Salmo 150 nos ensina o tamanho do Deus que deve ser louvado. Olha quanta coisa nós encontramos nesse texto. O Salmo 150 também nos ensina o tamanho do Deus que deve ser louvado. Acompanhe comigo, por favor, o Salmo 150, versículo 2, parte B, que diz: louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza. Olha só quem é o Deus do salmista. Ele fala sobre a imensidão da grandeza do Deus dele. Deus é tão grande para o salmista que ele não consegue chamá-lo apenas de grande. Ele fala sobre a imensidão da sua grandeza. Não dá para medi-lo no seu tamanho, na sua altura, na sua largura, na sua profundidade. Esse Deus é tão grande que o adjetivo grande apenas não lhe cabe. Ele é imensamente grande. Observe que, depois de ter falado sobre os feitos de Deus, conforme acabamos de ver no item anterior, que foi o item 4, agora o salmista chama a nossa atenção para o tamanho, entre aspas, desse Deus em quem ele crê e a quem ele serve. E ao se referir a Deus, mais uma vez, observe que o salmista cita a imensidão da sua grandeza, isto é, da grandeza de Deus. E aqui, meus irmãos, o que o salmista diz sobre Deus, ao se referir à imensidão da sua grandeza, me lembra do título de um livro que fez muito sucesso, tempos atrás, décadas atrás, aqui no Brasil. Talvez os mais jovens não vão se lembrar, mas cujo título é Seu Deus é Pequeno Demais. Não sei se vocês já viram esse livro. É um livro que ele foi, inclusive, o autor é John Bertrand Phillips, ou J.B. Phillips. É um livreto. Você pode encontrá-lo num sebo. Se encontrá-lo, conselho de pastor e de amigo, compre-o e devore-o. Em uma horinha e pouca você lê ele inteirinho, né? E esse livro, ele é muito interessante porque, entre outras coisas, ele nos apresenta várias imagens, vários retratos errados, caricatos, distorcidos, equivocados de Deus. Então, por exemplo, nesse livro, o J.B. Phillips, ele fala sobre o Deus CEO. Tem muitos crentes que pensam que Deus é um CEO de uma grande empresa. Então, ele é um presidente de uma multinacional e ele está tão distante dos reles funcionários do chão da fábrica do universo que ele não está preocupado com a nossa dor, com o nosso choro, com as nossas enfermidades, com os nossos problemas. Ele não está nem aí para nós. Tem gente que pensa assim: poxa, Deus tem o universo todo para cuidar. Ele vai estar preocupado com a minha vida? Fala a verdade, talvez você pode não ter dito, mas talvez um pensamento semelhante a este pode ter passado na sua mente. Poxa, hoje no universo, para não falar do universo, no mundo, tem mais de 8 bilhões e 500 milhões de pessoas. Vamos ser sinceros, por que Deus olharia para o Carlos? Por que Deus olharia para o Elbe, para o Gabriel, para a Silvana, para a Irmanice, para o Elias, para o Isaldil, para a Silvana? Tem tanta gente. Senhor, tem tanta gente nesse mundo. Tanta gente, inclusive, muito melhor do que eu, muito mais piedosa que eu, talvez muito mais crente que eu. Por que o Senhor olharia para mim?
Então, às vezes, nós retratamos Deus como um CEO distante, que não está nem aí para nós. Mas o Deus da Bíblia, a boa notícia é que ele não é um CEO que é indiferente para com a vida dos seus funcionários. Deus ama as suas criaturas, ele ama os seus filhos e filhas, ele ama os seus servos e suas servas, ele quer abençoar a minha e a sua vida, não porque mereçamos, mas porque ele é gracioso. Mas outros, além do CEO, o Phillips retrata o Deus policial, que está sempre numa esquina com um cacetete na mão, só esperando. O crente pisou fora, meus irmãos, se fosse isso eu estava lascado. Esperou lá, o irmão pisou fora, te peguei, tá vendo? Vou te punir, vai vir um raio, um trovão, vou mandar desemprego, vou mandar doença, não deu dízimo, tá lascado, você vai ver o que vai acontecer, brigou com o vizinho, brigou no trânsito, você vai ver, é um Deus policial que só está esperando a gente cometer o menor deslize para acabar com a nossa vida, meus irmãos, esse não é o Deus da Bíblia. O que não quer dizer que ele não seja justo. O que não quer dizer que ele não seja puro, não quer dizer que ele não seja santo, que ele não seja reto, que ele não seja íntegro, não é isso, que ele não puna ou não castigue, não estou dizendo isso. Mas o Deus da Bíblia também não disse que só mas também é misericordioso. Ele é gracioso, ele quer nos perdoar através do Senhor Jesus Cristo, ele quer abençoar a minha e a sua vida, ele quer nos transformar, ele quer nos salvar a despeito de nós mesmos, apesar de nós mesmos, apesar do próprio Carlos. Deus ama o Carlos, apesar de nós mesmos, ele nos ama e quer nos salvar. Então observe, meu irmão, esse ponto é muito importante. Esse ponto da mensagem é muito importante, sabe por quê? Eu já disse isso mais de uma vez, mas me permitam repetir esse ponto, porque ele é de suma importância para a nossa fé cristã, para o nosso relacionamento com Deus. Às vezes, nós criamos uma imagem caricata, errônea e grotesca de Deus, e acabamos adorando essa imagem caricata, grotesca, errônea, inadequada, inapropriada de Deus, que nós mesmos fizemos, que nós mesmos talhamos com a nossa mente, achando, porém, que estamos adorando ao Deus verdadeiro, que é o Deus da Bíblia, quando na verdade não estamos. Às vezes, meus irmãos, nós estamos adorando apenas uma imagem muito equivocada de Deus que nós mesmos criamos. Deus este, com D minúsculo, é claro, que nós muitas vezes criamos conforme a nossa própria imagem e a nossa semelhança. E aí nos equivocamos quando este Deus não ouve a nossa oração. E aí nos equivocamos quando esse Deus age de um jeito distinto ou variado daquele que imaginávamos ou conjecturávamos que ele deveria agir. Porque o Deus da Bíblia, meus irmãos, ele não é o Deus que muitas vezes, não sempre, nós idealizamos na nossa mente. Às vezes muitos idealizam um Deus que é só paz e amor, né? Para sermos justos com a minha fala nessa noite. Não, Deus da Bíblia não pune, é só paz e amor. Você já leu na Bíblia sobre um lugar, uma condição chamada inferno, por um acaso? Já leu? Pois é, o Deus de amor também criou o inferno, apesar de não querer que as pessoas vão para esse lugar, mas tem muitas pessoas que querem. Como Deus é um cavalheiro, ele permite-lhes que elas vão no lugar onde elas querem ir. Deus não obriga ninguém a ir ao céu. Deus não obriga ninguém a ser salvo e a ter vida eterna. Deus, eu não quero saber do Senhor. Dizem que o Senhor me criou, que o Senhor fez tudo, mas eu não quero saber. Tá bom, seja feita a sua vontade, Deus diz. A vontade dele que é. Você quer ir para o inferno? Então vá. Vá. Você não quis isso? Você não plantou isso? Está colhendo aquilo que você plantou a vida inteira. Você plantou sementinhas de inferno a vida inteira e como espera ir para um lugar distinto do inferno quando a sua vida nesse mundo, nesse planeta se findar? Meus irmãos, temos que tomar muito cuidado com a imagem que criamos de Deus. Às vezes nós temos imagens muito distorcidas, muito caricatas, muito estranhas, muito aberrantes, muito ridículas de Deus. Às vezes queremos
encaixotar Deus e apequenar Deus e reduzir Deus para que ele caiba dentro da nossa caixinha intelectual, teológico, filosófica, e Deus extrapola tudo isso. Deus extrapola. Que Deus nos dê graça, que Deus nos dê humildade para que nós o sirvamos com temor e tremor, cientes de que muitas vezes podemos correr o risco, e podemos cair nesse risco, de idealizarmos um Deus e adorarmos esse Deus idealizado que, entretanto, pode se distanciar demais do Deus da Bíblia. Esse é um grande perigo ao qual nós podemos incorrer, sobretudo se não lermos a Bíblia, se não a estudarmos e assim por diante. Estudando a Bíblia, nós incorremos o risco de cometermos erros. Eu tenho certeza de que eu erro em muitas coisas. Eu não tenho a menor dúvida de que eu erro. Não sou infalível. Infalível é Deus, é a palavra dele nos seus autógrafos e assim por diante. Mas se estudando a Bíblia nós erramos, imaginemos o que acontecerá se nós não a estudarmos e se nós não a lermos de forma correta e adequada. Então, o Deus da Bíblia, em resumo, é um Deus grandioso e é por isso que nós temos que tomar o cuidado para não retratá-lo de forma apequenada e de forma reduzida. Isso nos leva ao sexto e penúltimo ponto da nossa mensagem nesta noite. E em sexto lugar, meu irmão, o Salmo 150 nos ensina com que Deus deve ser louvado. Com que Deus deve ser louvado. Acompanhe, por favor, a leitura dos versículos 3 a 5. Louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com a lira e a harpa, louvem-no com tamborins e com danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressoantes. Perceba que vários instrumentos musicais são citados aqui nesses versículos, nos versículos 3 a 5. Não vamos discorrer sobre o estilo de instrumento e outras coisas do gênero, porque não creio que seja pertinente para a pregação. Talvez num culto de ensino em outros contextos, né, ou numa EBD, possamos fazê-lo, mas não creio que seja importante fazermos isto nesse momento. Mas isso quer dizer que devemos louvar a Deus também através da música. Embora a música, é claro, como eu disse minutos atrás na introdução dessa mensagem, embora a música não seja a única forma de louvarmos a Deus, a única forma que temos, o único meio que temos de louvar a Deus. Aliás, eu vou dizer outra coisa que parece ser óbvia, mas não pode não ser óbvia para todas as pessoas. Então, é importante dizer. Meus irmãos, a música, né, estou falando do louvor em geral, dentro do louvor, estou me referindo a uma das formas que temos de expressar esse louvor a Deus, que é por meio da música, correto? Não é a única forma, mas talvez seja a mais conhecida no contexto eclesiástico, mas não é a única forma. Nesse culto nós estamos louvando a Deus. A pregação e a interação com os irmãos prestando atenção na mensagem, é uma forma de louvar a Deus. Você está dizendo, Deus é grande, a palavra dele, Deus está falando comigo, obrigado pela sua palavra, o Senhor está me edificando e tal. Deus está sendo louvado nesse ambiente, amém? Mas preste bem atenção no que eu vou dizer para os irmãos. Meus irmãos, a música não é uma coisa neutra. A música não é neutra. Não é algo imparcial. A música pode ser instrumentalizada para o bem ou para o mal, ok? Preste bem atenção nisso. Aliás, é interessante observar que o filósofo grego Platão, que viveu entre o quinto ao quarto séculos antes de Cristo, portanto, há cerca de 2.400 e poucos anos atrás, Platão, já na época dele, ele já havia percebido que a música é uma arte que influenciava, já na época dele, a alma humana e moral. E por isso, a música podia educar e moldar a alma humana tanto para o bem quanto para o mal. Então, por exemplo, quando a gente quer conhecer um governo, sem entrar em questões de direita, esquerda, centro, em questões políticas, entrando pelas beiradas sem entrar em detalhes. Você quer conhecer
o governo e ideologias por trás do governo, veja que tipos de músicas eles patrocinam e promovem para o povo ouvir. Hã? Então tem muito funk, muita rebolada, muito sexo, muitas partes aí sexuais genitais do homem, da mulher, fala muito sobre isso. Pois bem, então essas músicas estão claramente influenciando as pessoas em termos sensoriais, sensuais e sexuais. Não tem o que falar. É uma coisa óbvia, né? Mas vivemos em épocas em que o óbvio deve ser falado. Então, é muito importante sabermos sobre essa questão que envolve o gosto musical. Então, mais uma vez, observe que a música não é algo neutro. Meu irmão, não se engane. A música, ela pode influenciar o comportamento humano tanto para o bem quanto para o mal. Existem certas músicas que, por exemplo, como eu disse, estimulam a sensualidade e ao sexo. Existem outras músicas que estimulam a violência. E existem outros tipos de músicas que, por exemplo, estimulam a contemplação e a meditação e até o descanso físico, o descanso corporal, o sono e assim por diante. Isto significa, mais uma vez, que o tipo de música que você ouve diz muito ou pode dizer muito sobre o tipo de pessoa que você é. Não estou dizendo, é importante deixar claro, o sujeito ouve louvor, mas de repente é um ateu, ouve porque na empresa onde ele trabalha, o chefe dele, alguém toca louvor, porque ele ouve louvor, necessariamente ele será uma pessoa melhor ou irá se converter. Não estou dizendo isso. Não é que haja necessariamente uma relação de causa e efeito na música. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo, sim, estou reafirmando, é que a música não é uma coisa neutra. A música pode influencia para o bem ou para o mal. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Platão, há 2000 e quase 500 anos atrás, já observou que a música pode ser construtora ou pode ser destruidora na vida de um indivíduo e de uma sociedade. A música pode enaltecer o nosso conhecimento e ajudar-nos em valores sobre a arte e tudo, mas certas músicas podem nos emburrecer e nos idiotizar. Haja visto o exemplo que eu citei agora há pouco, e eu penso que ficou bem claro, não precisa citar de novo. Então, meu irmão, tome cuidado com o que você ouve. Mas pastor, eu acho que o senhor está sendo muito, quadradão, né? A música é uma música inocente. Minha criança ouve, a criança ouve e faz o quê? Ela dá umas reboladas legais, aí vem um menininho atrás dela e ela rebola no menininho. Eu acho tão ingênuo e tão legal. Legal para quem? Se você é do mundo, é do mundo. Se você é crente, meu irmão, abra o olho, abra os dois olhos. A música não é neutra. Espero que não precise desenhar. Não é neutra. As músicas têm ideias, têm ideologias, têm filosofias, boas ou más, construtivas ou destrutivas. Elas ajudam ou elas atrapalham. Então, meu irmão, tome cuidado com aquilo que você bota para dentro da sua casa. Tome muito cuidado. Enfim, devemos louvar a Deus com música, porque a música é um dos vários meios que Deus criou para que pudéssemos adorá-lo, louvá-lo e exaltá-lo. Finalmente, em sétimo e último lugar, o Salmo 150 nos ensina quem deve louvar a Deus. Uma sétima e última lição, muito singela, mas muito importante. E é impossível, ou o que eu vou dizer, é impossível que Deus não fale com você agora. Claro que eu imagino e espero que ele tenha falado antes. Mas é impossível que ele não fale agora. Eu vou repetir aqui. Em sétimo e último lugar, o Salmo 150 nos ensina quem deve louvar a Deus. Será que Deus exclui alguém? Será que o salmista exclui alguém? Essa pessoa deve louvar a outra não. Será? Salmo 150, versículo 6. Sem ler o texto, você vai louvá-lo. Olha só. Sem ler, audivelmente, você estará louvando já. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Vamos ler de novo? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Ou louvai ao Senhor. Estamos louvando a Deus.
Porque o simples fato, que não é nada simples, de respirar, significa que eu estou vivo. Se eu estou vivo, eu não fico pensando em fazer com que o meu cérebro mande sinapses para as várias partes neurais do meu organismo para que o meu coração bata. Você fica 100% do dia, ou alguma vez você já se pegou pensando, coração bata, não pare de bater coração. Você já fez isso? Não. O coração bate independentemente de você intencionalmente querer que ele bata. Sabe por quê? Porque Deus está te dando vida. A vida é um dom de Deus. Eu já disse isso várias vezes aqui. Eu corro o risco de não concluir essa mensagem e cair aqui no púlpito duro como um saco de batatas, e glória a Deus, porque Deus dá o dom da vida, a respiração até um certo tempo, e Ele tira quando Ele quiser. Ele é Deus. Amém? Ele dá e Ele tira. Ele é o Criador, eu sou criatura, Ele é o Senhor, eu sou o servo, Ele é Deus, eu sou homem, eu não sou nada, Ele é tudo. Amém, meus irmãos? Então, se eu estou respirando, eu falo, meu Pai, o Senhor está me mantendo vivo. O Senhor está sustentando a minha vida nas suas mãos. Por que o Senhor está fazendo isso? Essa é a grande pergunta. Porque Deus deve ter algum propósito comigo ainda nesse mundo, caso contrário eu já teria saído dele, eu e você. Mas Deus quis, por um motivo que me escapa ao conhecimento, que eu estivesse vivo até o culto desta noite, pelo menos até agora, não sei o que vai acontecer daqui a pouco. Ele quer que eu esteja vivo, e quer que você esteja vivo. E Ele nos dá respiração e fôlego de vida, Ele nos dá o dom da existência. Para quê? Para que nós o louvemos, para que nós o exaltemos, para que nós o magnifiquemos, para que nós o adoremos, para que nós reconheçamos que os seus feitos são poderosos e que Ele é o soberano, Criador e Senhor dos céus e da terra. Note que o Salmo 150 termina falando sobre a abrangência do louvor a Deus. Quem deve louvar a Deus? Salmista. Ricos ou pobres? Cultos ou ignorantes? Ocidentais ou orientais? Pretos, brancos ou amarelos? Homens ou mulheres, salmista? Idosos ou crianças? Patrões ou empregados? Teólogos ou leigos? Quem deve adorar? E a resposta do salmista é muito abrangente, contundente e inequívoca. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Portanto, meu irmão, o louvor a Deus é algo que deve ser praticado por todos nós, independentemente da nossa classe, por exemplo, social, econômica, etária, educacional, teológica, o que quer que seja, a qual possamos pertencer. E desse modo, se estamos vivos, louvemos ao Senhor. Se respiramos, louvemos ao Senhor. Se existe ar em nossos pulmões, louvemos ao Senhor. Se estamos cheios de problemas ou não, mas continuamos vivos, louvemos ao Senhor. Se tudo está dando certo ou tudo está dando errado na nossa vida, louvemos ao Senhor. Enfim, todas as criaturas de Deus devem louvar ao seu Criador, porque dependem dele. Porque é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos dá saúde, é Ele quem nos dá vigor físico, mental, intelectual, emocional. Tudo isso é obra de Deus, não é nossa. Portanto, nós somos frutos, obras das suas maravilhosas e magníficas mãos. Por isso louvemos ao Senhor. Amém? Bem, eu gostaria de concluir essa mensagem dizendo que hoje nós aprendemos 7 importantes lições sobre o louvor no Salmo 150 e quero recapitulá-las bem rapidamente. Primeiro, vimos que o Salmo 150 nos ensina que o louvor a Deus é uma ordem. Não é para Deus não está sugerindo, não é uma sugestão, não é uma hipótese, não é uma teoria, é uma ordem. Se somos servos de Deus, devemos louvá-lo. Segundo, o Salmo 150 nos ensina quem deve ser louvado. Deus. Não é o pastor, não é o teólogo, não é A, B ou C, não são anjos, não são muito menos demônios. Devemos louvar ao Criador, Deus.
Terceiro, o Salmo 150 nos ensina onde Deus deve ser louvado: no santuário e no seu magnífico firmamento, seja uma referência à terra e ao céu ou somente ao céu. Enfim, Deus deve ser louvado em todos os lugares, em todas as circunstâncias. Em quarto lugar, vimos que o Salmo 150 nos ensina por que Deus deve ser louvado. Por quê? Porque os seus feitos são poderosos. Porque Deus age. Porque eu oro a um Deus que ouve a minha oração. E quando não ouve, Ele é sábio nos seus caminhos. Eu não deixarei de servi-lo e de adorá-lo quando Ele não me ouve, quando Ele não atende aos meus caprichos, porque Ele é Deus e eu não sou. Ele é Senhor, eu sou uma mera criatura. Amém? Mas também, em quinto lugar, o Salmo 150 nos ensina o tamanho do Deus que deve ser louvado. O salmista fala sobre a imensidão da sua grandeza. Meu irmão, Deus é infinitamente maior do que pensamos ou imaginamos ou raciocinamos acerca dele. Você tem uma visão de Deus gloriosa? Tenho, graças a Deus. Ele é maior ainda do que ela. Maior, maior. Em sexto e penúltimo lugar, vimos que o Salmo 150 nos ensina com que Deus deve ser louvado. Deve ser louvado, por exemplo, com instrumentos de música, os mais variados. Mas não apenas com eles. Deve ser louvado através do seu casamento, da sua família, do seu trabalho, seja um trabalhador honesto, um funcionário honesto, um patrão honesto, um cristão honesto, um integrante da sociedade honesto, que Deus seja louvado através do nosso viver diário. E por fim, em sétimo e último lugar, o Salmo 150, nós vimos que ele nos ensina quem deve louvar a Deus. E aí, nós vimos que não escapa um, porque todo ser que respira, louve ao Senhor. Está vivo, meu irmão? Estou, pastor, mas estou sentindo uma dor aqui nas cadeiras, como diria a senhorinha. Tá sentindo, minha irmã? Mas louve a Deus. Estou com os boletos, pastor, já tentei orar e repreender os boletos, mas parece legião. Quanto mais oro, mais se multiplicam os boletos. Meu irmão, louve a Deus, porque Deus te deu saúde. Você corre atrás dos problemas, trabalhe de forma honesta, dura, Deus vai abençoar a sua vida. Amém? Está com problema no seu casamento? Deus é poderoso para restaurar o seu casamento. Está com problema na família? Deus é poderoso para restaurar a sua família. Enquanto você tem vida, tem fôlego de vida, louve ao Senhor. E quando partir deste mundo, e um dia todos nós partiremos, salvo se Jesus não voltar antes para nos buscar, nós iremos louvá-lo por toda a eternidade. Amém? O louvor a Deus é apenas um início e é o jardim da infância nesse mundo. A universidade do louvor a Deus nós vamos conhecer somente quando fecharmos os olhos. Aí é que nós olharemos e veremos o Cordeiro, junto a miríades de anjos, querubins, serafins, arcanjos de todos os tipos, talvez tamanhos, talvez cores e características, não importa o que quer que seja. E aí nós teremos uma dimensão já maior da grandiosidade desse Deus, em quem um dia cremos quando estávamos aqui neste mundo. Deus é maior, infinitamente maior do que pensamos, imaginamos ou elucubramos acerca dele. Ele é maior. E a esse Deus seja dada a glória, honra e louvor para todos sempre. Amém? Vamos ficar em pé? Meu irmão, no término desse culto, pelo menos nesse local, nosso culto, como o Elbi muito bem lembra, continua no dia a dia, em cada momento da nossa vida. Não somos cristãos apenas durante as 2 horas do culto de domingo, lembre-se disso. Amém? Ou 3 horas, porque chegamos um pouco mais cedo para a escola bíblica dominical. Não. Somos cristãos, ou pelo menos devemos ser em cada momento da nossa vida. Amém? Mas eu gostaria que, nesse momento da nossa oração agora, no término dessa mensagem, e eu imagino, meu irmão, não me entenda mal, eu imagino que você tenha talvez problemas. Quem de nós não os tem? Nessa vida todos nós teremos. Ou problema financeiro, de enfermidade, conjugal, familiar, ministerial, emocional. Todos nós temos problemas, mas eu queria te desafiar, já que o tema foi
7 lições sobre louvor a Deus. Eu gostaria que o tempo que formos usar agora, breves minutos para orar, eu gostaria que você não pedisse nada para Deus, apenas o elogiasse, apenas o louvasse. Amém? Eu sei que talvez os vocabulários de alguns são mais completos que outros, não importa, meu irmão, Deus não está preocupado com essa erudição, Ele está preocupado com o coração sincero, quebrantado e contrito que Ele não despreza. Eu sei que você pode ter muitos pedidos, talvez até peça, mas no final da oração, comece apenas louvando a Deus. Amém? Pode ser? Faça isso individualmente, mas eu quero que essa palavra que foi pregada, ela encha cada poro do seu corpo, do seu coração, e que você e eu saiamos daqui gratos nessa noite. Senhor, eu saio daqui hoje agradecido, porque eu respiro. O Senhor me deu fôlego de vida, o Senhor está me sustentando, o Senhor me manteve vivo, o Senhor me ama, o Senhor ama a minha família, o Senhor ama o meu ministério, a minha vida. Como eu quero te agradecer, Senhor. Amém? Amém? Dá para fazer com alegria, com o coração cheio de gozo. Amém? Ore aí do seu jeito e nós vamos orar. Amém? Pai, ó Senhor, eu quero te agradecer, Senhor. Primeiramente, eu quero te agradecer por estar vivo, porque o Senhor me criou, não tendo a menor obrigação de ter me criado. De modo que se eu existo, e o que eu digo também dos meus irmãos, se nós aqui existimos, se estamos vivos agora, isso é fruto, é obra da sua graça. O Senhor nos criou e nos manteve vivos sem ter a menor necessidade de fazê-lo. Porque o Senhor é gracioso, Senhor. O Senhor é bondoso. O Senhor conhece todas as coisas, o Senhor sabe todas as coisas, os seus feitos, como lemos, são poderosos. Tu agistes no passado, ages no presente e continuarás a agir no futuro até a eternidade, porque o Senhor é um Deus simplesmente maravilhoso. Nós queremos admitir nesse culto a sua bondade, a sua compaixão, as suas bênçãos, o seu amor, a sua longanimidade, a sua onipresença, a sua onipotência, a sua onisciência, a sua onibenevolência. Sim, Senhor, porque o Senhor não é apenas benévolo, o Senhor não é apenas bom, o Senhor é todo bondoso, o Senhor é todo benévolo, Senhor. O Senhor é maravilhoso. A sua grandeza, o salmista disse que é imensa, Senhor. O Senhor é imensamente grande, grandioso, Senhor. O Senhor é um Deus que ouve orações. O Senhor é um Deus que perdoa pecados. O Senhor enviou Jesus para morrer na cruz no nosso lugar, Senhor. Que amor grandioso é esse, como o Senhor é superlativo, como o Senhor é grandioso. E as nossas palavras, por mais que tentemos organizá-las na mente, elas são pífias, elas são pequenas, elas são reduzidas, elas não são nada diante da sua grandeza, Senhor. Eu te agradeço por essa igreja, Senhor. É uma igreja que eu amo e sei que se eu amo, o Senhor ama infinitamente mais ainda, Senhor. Eu te agradeço pelos meus irmãos, Senhor. Eu te agradeço pela minha esposa amada, Senhor. Eu te agradeço pela bênção que o Senhor colocou do meu lado. Eu te agradeço pela minha família, Senhor, tanto da minha parte, da parte dela. Te agradeço por cada irmão que está aqui nessa noite, Senhor. Te agradeço pelos casais dessa igreja. Te agradeço pelas famílias dessa igreja. Eu te agradeço pelos amigos dos meus familiares. Eu te agradeço porque o Senhor nos deu o privilégio de estarmos vivos, de cultuarmos aqui hoje, de congregarmos aqui, de participarmos de uma escola bíblica dominical, de cantarmos louvores, de ouvirmos a sua palavra. O Senhor permitiu que cumprimentássemos o nosso irmão, que soubéssemos, Senhor, se ele estava bem ou não. Como o Senhor é bondoso, como o Senhor é grandioso, por isso que nós te louvamos, nós te exaltamos, nós magnificamos o teu santo nome, porque o Senhor é santo, o Pai é santo, tu, ó Filho, é santo e tu, Espírito Santo, é santo. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor.
te agradecer por encher o nosso coração de gozo, de louvor, não de louvor a ninguém mais, ninguém menos do que o Senhor mesmo. O Senhor disse que louvar ao Senhor é uma ordem, mas que para nós não seja apenas uma ordem, que seja um prazer, que seja uma alegria, que seja um gozo, que a cada domingo que viermos aqui, a cada quarta-feira ou qualquer outro evento da igreja, que isso não seja um peso, não seja um fardo, não seja um encargo, mas ou na igreja, ou no dia a dia, na rua, na sociedade, ajude-nos a termos um coração repleto de louvor e adoração a Ti, Senhor. Eu te adoro, Senhor. Eu te louvo, Senhor. Eu te bendigo, eu te exalto, Senhor. Ah, Senhor, Senhor. Tudo que a Bíblia diz sobre Ti, Senhor, nós não conseguimos aquilatar, não conseguimos mensurar aquilo que o Senhor efetivamente é, porque a sua grandeza se nos escapa da mente, porque o Senhor é muito mais do que isso, muito mais, muito mais. Portanto, ó Deus, Deus dessa igreja, Deus da nossa vida, Deus este a quem nem sabemos corretamente como nos dirigir a Ti, porque o Senhor é infinitamente mais do que falamos sobre Ti. Ouça, por favor, a nossa oração. Perdoe os nossos pecados. Sare a nossa vida. Restaure o nosso casamento. Una a nossa família. Trabalhe no nosso coração, dando-nos condições de perdoar talvez aquilo que possa ser visto humanamente como imperdoável. Dai-nos um coração amoroso e repleto de perdão e amor. Obrigado por tudo, Senhor. Esse culto, como todos os outros, são para Ti. Para Ti, Tu és o centro do culto, o alvo do culto, o objetivo do culto, o propósito do culto. És Tu, ó Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Receba, portanto, ó Deus Trino, a nossa adoração e o nosso louvor sincero nessa noite. Em nome e para a glória de Jesus. Amém.